Estamos no ar com mais um Câmara Rio Debate. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental, planejamento familiar. A cidade do Rio de Janeiro se destaca por ter sido pioneira na criação de políticas públicas sobre o tema. Para ampliar mais essa discussão e conhecer os desafios enfrentados pelos casais, eu recebo duas convidadas. Eu recebo a doutora Marcele Moura, que é ginecologista. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês discutindo sobre esse assunto. Bom, eu recebo também a doutora Lisandra Matos, psicóloga. Seja bem-vinda. Eu agradeço o convite por falar de um tema tão importante, tanto por uma questão de saúde pública, quanto uma saúde mental, né? De jovens, crianças e adultos. Bom, eu começo então com a doutora Marcele. Doutora, a gente precisa conceituar, né, o planejamento familiar. O conceito, ele é muito amplo. Sim, o planejamento familiar é um conceito muito amplo porque ele abrange diversas ações que lidam com a vida da mulher e do homem, do casal, né? Sobre o momento certo de ter filhos, se tê-los ou não. E envolve todas as questões psicológicas, sociais, financeiras. Por isso, sim, é um conceito bem amplo. Lisandra, qual que é o segredo para ter sucesso no planejamento familiar? A gente sabe que isso vai interferir na saúde mental, na saúde emocional, né? E há uma preocupação também hoje com a questão socioeconômica, né? Que é muito importante nos dias de hoje. Quando a gente decide pelo planejamento familiar, a gente pensa em ter ou não e quando ter. Sim, eu acho que o sucesso começa porque existe uma escuta diferenciada, né? Tanto pelo profissional da área da saúde clínica quanto da saúde mental, em ouvir, né, a história desse paciente, as singularidades dele, os medos, os anseios, os receios, né, com relação a ser ou não mãe, querer ou não ter filhos. E o desafio é o casal, né, porque a gente vem de famílias diferentes, se for falar em homem e mulher, né? Então, entra crenças, entra educação. Então, tudo isso tem que ser trabalhado e muito bem orientado, né? Para que esse casal possa fazer uma escolha assertiva. O primeiro passo é o diálogo. Diálogo e orientação. Essa orientação, doutora, é importante para quê? Ou seja, o primeiro passo que o casal deve ter é procurar uma boa rede médica, né? Ou seja, acompanhamento para que ele possa fazer todos os exames e saber o momento ideal de ter ou não essa criança? Sim, aqui no Rio a gente tem a opção, né, das clínicas da família, em que esse casal consegue ter um apoio e até antes mesmo de definir se é o momento, se não é, que na clínica ele consegue ter todo esse suporte e vão ser avaliadas todas essas questões de saúde mesmo, sim. A gente ainda vive uma questão de mitos em relação a esse tema, Lisandra. Sim. A gente tem aí uma resistência por parte do homem no que diz respeito à vasectomia? Sim, o mito ele é presente nesse tema, né? Porque falando do homem, da vasectomia, o corte, né? Muitas das vezes, emocionalmente, é como se fosse uma castração. E uma castração no sentido da potência, da virilidade desse homem, né? Então, trabalhar isso de uma forma consciente faz todo sentido. Porque se a gente for pensar no método, ele é muito menos invasivo e tem menos restrição com relação à aprovação para aquele ser humano do que a laqueadura. Né? Porque na laqueadura entra a questão da idade da mulher, o histórico clínico dela, se já tem ou não filhos, né? Então, todo esse acompanhamento dessa história pessoal desse casal faz todo sentido. Marcele, a gente consegue ter uma ideia da responsabilidade feminina pelos números do SUS, né? Ou seja, o número de laqueaduras aumentou bastante, né? Falta informação, falta negociação. Como é que a gente muda esse aspecto cultural? Sim, o que eu vejo muito na minha prática é que mais de 99% das vezes é a mulher que vai à procura desse método, né? De um método para recuperar ali, né? Fazer um planejamento familiar. O homem, ele acaba sendo muito o provedor, né? Da família, e a mulher fica de frente nessas questões de definir ou não. Mas o que é muito importante é que o planejamento familiar, ele tem que ser uma decisão do casal. E eu acho que isso hoje ainda
é pouco explicado, é pouco abordado isso para o homem, que isso depende de uma opinião dele também, da participação dele nessa decisão, e acaba sendo basicamente uma decisão da mulher. Tendo que a gente tem tantas opções, né, de métodos hoje em dia, e o homem a vasectomia, mas que é um procedimento super tranquilo, mas acaba muitas vezes a mulher optando pela cirurgia, né, pela laqueadura, apesar da vasectomia ser um método super simples e mais acessível até. Acho que falta até essa informação, você pode ajudar a gente. Sim. De que forma a gente consegue convencer os homens de que o método é muito mais simples, né? E que pode ser uma solução para o casal? Sim, a laqueadura, que é o procedimento cirúrgico que a gente faz na mulher, é uma cirurgia de grande porte, né? Porque a gente abre a barriga da mulher até acessar as trompas. Então, envolve riscos muito maiores, risco de cirurgia, risco de sangramentos, enfim. Já a vasectomia é um procedimento tranquilo, que ele é feito em consultório, com anestesia local, rápido, não precisa de um centro cirúrgico preparado para isso. Em consultório, nos próprios ambulatórios, os médicos urologistas, né, que fazem esses procedimentos, são capazes. O homem sai dali umas 2, 3 horas depois do procedimento sem nenhum tipo de repouso ou sequelas, assim, que igual acontece com a mulher na questão da cirurgia. No seu atendimento, Lisandra, qual que é o principal argumento que você leva até o homem com relação a essa negociação? Ou que você ensina a mulher para que consiga ter esse diálogo mais amplo? Eu acho que assim, voltando e até confrontando não, mas completando, né, a fala da doutora, quando existe essa orientação e esse acompanhamento, e a gente trabalha muito isso com o casal, é entender que o homem, ele não é uma rede de apoio, né? Ele é um companheiro, né? E aí, sendo companheiro, ele faz parte desse processo. E fazer com que esse homem participe mais ativamente das visitas, né, no pré-natal, no acompanhamento do próprio planejamento familiar, eu acho que é o ideal. Porque aí a gente entra na questão do mito, das crenças com relação a esse tema, a esse contexto. E aí ele se torna mais participativo, porque ele se vê parte do processo. Por falta de informação, isso fica muito mais para a mulher, né? E aí ela sente essa sobrecarga emocional quando pode ser dividido, né? Como que você observa isso quando chega até o consultório para você? Olha, eu observo isso justamente quando a mulher fala sobre essa sobrecarga, que está mais cansada, que tem mais rotina em termos de ter que abrir mão, muitas das vezes, do trabalho e também de não ter essa participação quando tem um número de excesso de filhos, né? Porque hoje a questão do planejamento familiar também passa pela variável do tempo, né? Sim. O tempo está escasso, não Exato. só a questão financeira, né? Exato. E aí esse tempo faz toda uma diferença, né? Porque se tem um apoio no marido enquanto companheiro e não rede de apoio, as coisas podem ser divididas, as tarefas divididas, e aí ele se torna parte do processo. Bom, doutora, quais são os métodos contraceptivos? Ou seja, a gente tem várias opções, cada paciente é um paciente, né? Precisa uma análise individual, né? Isso é muito importante deixar claro que todos os métodos contraceptivos têm indicações e contraindicações, então precisa de fato passar por uma avaliação, seja na clínica da família, pode ser com a médica de família, com a enfermeira da equipe, porque é isso, você tem que ver qual é o método mais adequado para aquela mulher, para aquela situação, para o jeito que ela vive, enfim, condições de saúde dela que ela possui. Mas em relação aos métodos, né, a gente tem uma gama muito grande, desde contraceptivos orais, né, que é o mais conhecido, muito utilizado, injeções. Temos a opção hoje em dia do DIU, né, que é um método de longa duração que a gente tem disponível no SUS, o DIU de cobre e os DIUs hormonais. E agora, mais recentemente, a gente também teve incorporado ao SUS o Implanon, que também é um método de contraceptivo de longa duração, que também é utilizado na mulher. Então, assim, e a laqueadura, obviamente, que é o método cirúrgico e reversível, né, que esse aí não tem como a gente voltar atrás. Todos os outros métodos são reversíveis, a mulher pode usar durante um período e aí se mudar de ideia, pode ser retirado.
Então, a gente tem uma gama muito grande de métodos e todos precisam, obviamente, ser avaliados qual é o melhor. O histórico da paciente influencia na decisão, Sim. Lógico. O que vai variar e o que vai ser definitivo? Por exemplo, condições de saúde. Mulheres hipertensas têm contraindicações para usar alguns métodos contraceptivos. Mulheres com endometriose também têm um tipo de contraindicações ao de cobre, por exemplo. Mulheres que já têm muitas cirurgias abdominais, né, na região da barriga, que já passaram por muitas cesáreas, por exemplo, têm uma contraindicação a fazer a laqueadura cirúrgica. Esses são as principais contraindicações quando a gente fala dos métodos. Bom, perfeito. Bom, nós vamos então para um breve intervalo. Na volta, mais respostas para as suas dúvidas. Até já. Estamos de volta com Câmara Rio Debate. Hoje estamos debatendo sobre o planejamento familiar. Eu estou com a doutora Marcele Moura, que é ginecologista, e a doutora Lisandra Matos, que é psicóloga. Bom, Lisandra, a gente falou no primeiro bloco que é muito importante ter o planejamento familiar para evitar questões ligadas à nossa saúde mental, né? Ou seja, a gente hoje está vivendo uma montanha-russa de emoções, né? E o planejamento familiar, ele evita que tipo de problema? Na mulher em específico, período de gestação, a gente fala muito das alterações emocionais significativas, que são basicamente 3: ansiedade, depressão e o estresse, né? O estresse, ele é visto logo no início, né, da gestação, né? Porque a descoberta dessa gestação, que muitas das vezes não é planejada, né? Então, assim, muda toda a rotina, as descobertas, os medos e as inseguranças. E isso se estende, né, nos 3 períodos, né, que a gente divide a gestação em 3 períodos. 3 primeiros, os 3 aos 6 e o dos 6 ao 9º. Né? E aí, cada fase dessa gestação, a gente fica mais voltada emocionalmente para esses períodos, porque pode sim ocorrer dentro desse período alterações significativas emocionais, que é a depressão, o estresse e também é possível falar sobre o luto gestacional. Isso, né? É muito importante. Porque, assim, existe uma romantização sobre a maternidade. Sim. E muitas das vezes ela não é da forma como esperada, né? E aí ocorre muitas das vezes o luto gestacional, né? Eu tive essa experiência pessoal, né? Minha primeira filha, ela veio com uma má formação e nós vivenciamos esse processo de luto pela descoberta, né? Porque assim a gente espera sempre uma gestação tranquila, normal. Foi tranquila até os 7 meses, ela nasceu de 8, mas a gente também viveu o luto, né? E aí a gente fala de 2 processos de luto, né? O luto fantasiado, porque a gente tem a questão do bebê ideal e o bebê real, né? O ideal é que fosse com saúde, saudável, mas não foi o caso. Então a gente vive esse processo porque é uma perda, né? E o luto realmente físico, né, que aconteceu 6 meses depois. Então, assim, se a gente for pensar na mulher nessas alterações, é importante, né, ter sempre esse planejamento e esse acompanhamento de forma rotineira, né, para que se evite determinadas coisas, quando às vezes nem sempre é evitado, né? Ou seja, planejar o futuro é uma boa dica, né? É uma boa dica. E você observa que as mulheres que fazem esse planejamento familiar, elas conseguem ter uma gestação mais tranquila, conseguem ter um processo mais favorável, digamos assim. Sim, porque ela tem um momento de escuta, né? Então ela consegue falar sobre os desejos, sobre os medos, sobre os anseios e ter um momento de fala para a mulher, para o homem também, que é importante ele fazer parte desse processo, desmistifica muitas coisas, né? Como as mulheres acabam tendo uma cobrança muito grande com relação a esse processo, eu queria que você falasse o que chega até elas, qual é a dúvida que elas chegam, até mesmo para que as pessoas possam ter uma ligação com o seu discurso. No caso, assim, depende de quem é essa pessoa, né? Porque, assim, se a gente for estar falando de uma gravidez precoce, a gente está falando da adolescência. Então, vem muito o medo do desconhecido, a não preparação, porque muitas das vezes você acaba deixando a escola ou
dar continuidade ao estudo de uma forma mais tranquila, por conta de uma gestação, os medos, né? E os riscos, né? Porque, assim, independente da fase, é sempre um risco a gestação, sim, porque acaba, no final, sendo um parto que é um procedimento cirúrgico, né? Para a gente reduzir esses riscos, doutora Marcele, a gente tem a possibilidade de buscar uma rede, né, que já está disponível, como você mesmo pontuou no primeiro bloco, com relação às clínicas de família, né? Qual deve ser o primeiro passo? A mulher sempre é acostumada, desde jovem, a buscar esse atendimento médico, né? O homem é mais relaxado com relação a isso. A gente sabe que o Rio de Janeiro lidera as iniciativas no país, né? Mas qual deve ser o primeiro passo? Olha, eu acho que o primeiro passo deveria ser a informação. Então, eu acho que seria muito importante aumentar a informação na fase ainda, na adolescência, aumentar ali a questão da educação sexual na escola, porque vai tornar aquele adolescente, aquela criança, já ciente do assunto, ciente do que acontece, e também aumentar a divulgação das informações, ampliar o acesso das clínicas da família, que hoje em dia, o Rio de Janeiro, a gente tem bastante, né, melhorar, mas infelizmente ainda existem áreas que têm um acesso reduzido. Eu acho que é isso, educação, conscientização e informação. Lisandra, você acredita que esse seja um caminho até mesmo para as políticas públicas? Sim, porque se a gente observar, a vontade de fazer, a vontade de participar faz toda a diferença, né? Eu até tinha mencionado com você uma pesquisa que teve em 2023 do avanço, né, do número de vasectomia, justamente por essa divulgação, né? Então, assim, é muito importante, porque às vezes a coisa não acontece por falta de divulgação, né? Então, tendo essa ponte, esse meio de divulgar, de fazer aquilo acessível, é mais fácil. Que políticas públicas você acredita que sejam fundamentais, pelo que você observa na sua experiência? De campanhas educativas, informações até mesmo nas escolas? Sim, nas escolas, nas clínicas da família. E debates, né? Sim. Como esse que está acontecendo aqui, né? Porque, assim, hoje em dia os jovens têm muito acesso às redes sociais, a telecomunicações, então é uma forma deles também serem orientados e educados, né? Bom, qual é o principal desafio do homem nesse papel? A gente já falou da questão da resistência, né? Da falta de informação, acaba sendo um item cultural, né? Sim. A gente está acostumado com a nossa sociedade em que a mulher acaba, né, sempre tomando a frente dessas decisões familiares. O maior desafio para mim é o homem se ver como importante, ser um papel fundamental daquele planejamento, ser parte importante e não apenas secundário, né? Eu acho que é isso, a gente precisa, o maior desafio é tornar essa informação fácil acesso para os homens, para que os homens possam entender, desmitificar conceitos em relação à masculinidade, como a doutora Lisandra falou no início, né, que os homens têm muito essa questão da masculinidade envolvida na vasectomia. Então, eu acho que é desmitificar esses assuntos, tornar eles de mais fácil acesso. Além de tudo que a gente já comentou, é importante a gente pontuar que o planejamento familiar está ligado à mortalidade materna, né? Sim. E isso é um item importante da gente ressaltar aqui, né? Claro, porque assim, diretamente a mulher tem uma decisão, fica ciente dos riscos, né? Tem um maior controle da sua vida reprodutiva, tem mais acesso às informações, tem mais acesso a um pré-natal, né, com maior cuidado, um pré-natal com maior abordagem, e isso acaba diretamente influenciando naquela gravidez, tornando uma gravidez mais saudável e, consequentemente, diminuindo as sequelas e infelizmente, esses casos acabam acontecendo, sim, né? Sim. Lisandra, a gente sabe que existem direitos relacionados ao planejamento familiar, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Acho que os direitos em si, ele começa quando você sabe quais são os seus direitos, né?
Então, assim, a divulgação e entender o porquê que aquilo é importante para mim, no sentido de tornar aquilo viável, faz toda uma diferença, né? E a educação desde sempre, né? Da infância mesmo, começando de cedo, né? Porque quando a gente está consciente dos nossos direitos, a gente bota ele em prática, né? Eu acho que estar leigo com relação ao que a gente pode fazer é mais difícil. E os jovens hoje têm potência para isso, basta a gente orientá-los no caminho correto, né? Bom, você atende tanto adultos quanto jovens, né? Sim. Você consegue observar essa diferença de gerações? Ou seja, os jovens já estão muito mais abertos a esse tipo de negociação, a um novo comportamento, a mudar essa realidade? Sim, ele está. A questão maior é porque, assim, a gente está tendo muitas informações. E de vários lugares, né? Então, muita informação e pouca elaboração dessas informações. Então, é preciso que as pessoas sejam conscientizadas de forma correta, né? E nos jovens a gente percebe isso, eles têm vontade, eles têm sede de conhecimento. E muitas das vezes esse papel acontece dentro da clínica, né? Porque falta às vezes orientação por falta não só de conhecimento, mas de tempo dos próprios pais, de estarem ali orientando, cuidando. E isso acontece, às vezes, em algumas escolas e na clínica. Perfeito. Bom, infelizmente a gente chegou ao final do nosso programa, mas a gente gostaria de ter uma mensagem de vocês, de tudo que a gente já falou, uma dica, um conselho, uma informação que ficou faltando. Começando contigo, Marcele. Então, eu acho que o planejamento familiar é o que vai fazer todo o diferencial numa sociedade. Não só pela questão do desejo ou não de ter filhos, mas também na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e o aprendizado sobre todos os métodos para prevenir gravidezes indesejadas e doenças sexualmente transmissíveis. Eu acho que isso é um ponto muito importante que precisa muito ser abordado e que precisa ser muito, muito notado, sabe? Eu acho que isso faz uma grande diferença para a sociedade, para as pessoas, quando estão cientes dos seus direitos nesse As pessoas sentido. Precisam superar esse medo de discutir sobre o planejamento familiar, né? Sim. Isso se torna quase que um ponto de resistência no casal, né? Sim, isso precisa ser melhor abordado, né? Isso precisa ser mais pensado ali, discutido como família, né? A família juntos, o homem e a mulher definirem juntos os desejos deles como um casal. E, Lisandra, você acredita que, então, planejamento familiar não pode se resumir em quantos filhos eu quero ter, não é isso? Não. A discussão é muito mais ampla, né? Muito mais macro. É muito mais ampla. Vai muito além também de um desejo, como a doutora falou, né? Mas de uma conscientização de quem eu sou, né? Até pelas próximas gerações que virão a partir desse desejo e dessa vontade, né? Entender que a gente é corpo, mente e espírito. A gente precisa estar bem fisicamente e emocionalmente para poder ser ponte para essa próxima geração aí que está chegando. Perfeito, gente. Então, eu quero agradecer a presença de vocês e agradecer essas informações. Chegamos ao fim do Câmara Rio Debate. Espero que a conversa tenha sido útil. Não esqueça que você pode assistir a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também pelo nosso canal no YouTube. Siga a gente nas redes sociais e encontre todas as informações. Até o próximo programa. Tchau.